Boa noite, muito boa noite! O Tá Na Hora Santa Catarina está começando na sua telinha. A gente pede licença para entrar no seu lar. Mais uma quarta-feira cheia de notícias, destaques de Santa Catarina aqui no Tá Na Hora. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Júlia. Estendendo o tapete vermelho da informação para você que está em casa, em todo o estado de Santa Catarina. Agora é a nossa vez, sempre ao lado de uma grande equipe. Obrigado, esse betista. Você tá na TV mais querida do nosso estado, aquela que coloca à sua disposição interatividade. E a de hoje é um tema que já trouxemos aqui, mas a gente vai abrir possibilidade para galera em casa tirar alguma dúvida, porque o presidente do Detran vai estar hoje aqui ao vivo e o assunto é CNH sem passar por autoescola. Sem passar por autoescola. Você aí de casa tem acompanhado aqui com a gente pelo portal SC10, nos nossos jornais da manhã e aqui da noite, para falar sobre essas mudanças, né? A mudança para o motorista e, claro, a mudança para o Detran, que vai ter que fiscalizar, talvez aumentar os requisitos aí de teste. Vamos entender o que vai acontecer a partir dessas mudanças. E eu quero saber de você aí de casa, qual a maior dúvida com relação a essas mudanças com a CNH? A gente vai trazer aqui, ao vivo, com o presidente do Detran, para responder as suas questões aí de casa. Verdade, 48991622676. Tem também a questão do licenciamento, né? Porque agora tem um projeto de lei que não, pelo menos esse é o projeto, não ser mais obrigatório, já vai diminuir um pouco o custo. O pessoal só vai ter o emplacamento e também o IPVA. Então a gente vai ampliar esse assunto aqui. Ou seja, direção tem aí perspectivas de menor custo para 2026. A gente quer saber de você aí de casa qual a maior dúvida. Olha vamos só, seguir, Cleiton? Vamos seguir, sabe por quê? Aproveitando esse negócio de carro, essa coisa toda de motorista, hoje o motorista que passou em um ponto aqui da cidade teve que esperar, porque 4 quedas de árvores foram registradas na Grande Florianópolis no começo da tarde desta quarta-feira. Olha as imagens aí, Júlia. Cleiton, segundo o Corpo de Bombeiros, os casos ocorreram em um intervalo de poucos minutos, sendo provocados pela chuva acompanhada de ventos intensos. Em Florianópolis, houve ocorrências na Avenida Mauro Ramos, na Rua Álvaro Tolentino e Beira-Mar Norte, sendo uma delas na frente do Shopping Beira-Mar. As equipes foram enviadas para liberar as vias e garantir a segurança no local. A Defesa Civil mantém o monitoramento, já que o clima segue instável devido ao ciclone extratropical que atua no estado. Assunto para logo mais. Previsão do tempo Júlia fica Matos. aí, que daqui a pouquinho tem todos os detalhes. Hoje, nessa quarta-feira, acho que todos os catarinenses viveram todos os climas possíveis. Teve chuva, teve vento, teve sol, arco-íris. Infelizmente teve até de tudo. Tragédia acontecendo em Palhoça, né? Lamentavelmente. E a gente vai trazer tudo aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Ô, Júlia, olha só, pessoal de casa, o ciclone que atingiu o estado continua causando estragos em várias cidades. Em Joinville, um forte vendaval provocou queda de árvores e deixou várias residências sem energia elétrica. A gente vai falar agora com o Renato Santos, ao vivo, para atualizar essa situação. Renato, muito boa noite, boa tarde. A gente esquece que tem um sol lá fora, né, Cleiton? Não Dentro do escureceu estúdio, ainda, né? É verdade. Renato, a gente quer saber como é que foram os estragos por aí. Pode atualizar a gente. Pois é, muita ventania aqui na cidade de Joinville e nesse momento ainda tem rajadas de vento que está preocupando a população. Desde o início da manhã, essa forte ventania vem causando estragos em alguns pontos aqui da nossa cidade. Queda de árvores sobre carros, sobre motos e também sobre algumas residências. Também tivemos queda de árvores sobre a fiação elétrica e que acabou prejudicando o fornecimento de energia em vários bairros aqui de Joinville. Segundo a concessionária que administra esse serviço, a Celesc, mais de 25 mil unidades consumidoras ficaram com o fornecimento de energia elétrica suspenso. Mais de 200 profissionais trabalham neste exato momento para tentar restabelecer o fornecimento de energia nas áreas afetadas. O Zoo Botânico aqui de Joinville e também o Morro do Finder tiveram os seus acessos fechados diante da queda de árvores, segundo informou a Prefeitura de Joinville. Outro ponto turístico que também ficou com acesso prejudicado foi o Mirante, que é um dos pontos mais visitados aqui da nossa cidade. Por lá, uma árvore acabou atingindo a fiação elétrica e aí teve que acabar recebendo suporte dos homens da Defesa Civil e também dos profissionais da Celesc para que fosse feita a remoção e também o restabelecimento da energia elétrica.
A Baía da Babitonga também sofreu com essa rajada de vento. Por lá, a balsa teve que ter a travessia interrompida entre os municípios de Joinville e também de São Francisco do Sul. A travessia da balsa também para a Vila da Glória, que dá acesso à Vila da Glória e também o Centro Histórico de São Francisco do Sul, foi interrompido. Além de Joinville, cidades como Canoinhas, como Corupá, Mafra, além de São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Araquari também sofreram com essa ventania que atingiu a nossa região. Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Ontem, esse já era o aviso, né? Então, a chuva daria aquela trégua, mas o vento forte viria para Santa Catarina. Essa passagem do ciclone tinha que deixar mais alguns rastros, Cleiton, antes de ir embora. Que coisa, hein? Mas agora promete estar dando tchau, viu? Você sabe que ontem eu estava numa loja e quando eu fui passar o cartão na máquina, a própria máquina já deu o alerta da Defesa Civil? Eu não sabia que a máquina de cartão também recebia. Mas como está ligada na internet com chip, apitou e deu um barulho danado. Olha só. Aí até o dono da loja falou, olha, estou recebendo aqui o sinal da Defesa Civil. Que bom! Que bom. Quanto mais pessoas o sinal chegar, esse sinal de alerta, melhor ainda para a prevenção. Vamos lá com mais detalhes, você acompanhando o nosso Tá Na Hora. Vem mudança por aí, viu? Mudanças na administração da passarela Nego Querido. E ela já tem data para começar, hein? E essas mudanças vão impactar todos os eventos realizados no espaço, inclusive no período de carnaval. Você está vendo imagens aí da passarela, que tem aí o palco no carnaval, muito agitado, muitas pessoas, e durante o ano inteiro tem também ali o projeto da cidadania, né? A passarela da cidadania. Ô, Natiele Oliveira, traz esses detalhes para a gente agora, para esse pessoal que está acompanhando o Tá Na Hora. Eu falei o quê? Ah, perdão. Eu estava falando da Natiele Oliveira, que é na sequência. Né? A gente estava falando aqui. É a Gabriela Mariotto. Duas excelentes profissionais, competentíssimas. É que eu vi aqui no monitor as duas posicionadas. Mas primeiro essa aqui, ó, a Gabriela Mariotto. Sozinha atrás de você ainda, né, ô Gabriela Mariotto? Dá detalhes a respeito dessa informação aí, bem-vinda. Pois é, Cleiton, Solzinho resolveu aparecer, dar as caras aqui na Grande Florianópolis hoje, para dar um alívio naquela chuva toda que a gente teve ontem por aqui. Muito boa tarde para você, para a Júlia, para todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Pois é, então a gente tem essas mudanças ali na administração da Passarela Nego Querido, da Passarela do Samba aqui da capital. Essa empresa privada vai estar fazendo toda a parte de administração do espaço, então todos os eventos que vão acontecer ali na passarela vão ter que passar por essa empresa privada que vai começar a administrar o espaço já a partir agora do dia 20 de dezembro e continua aí responsável pelo espaço até o dia 20, até 30 dias depois do fim do carnaval. A prefeitura informou que essa concessão, então, De que é uma maravilha, a gente tem imagens aí da passarela, a gente vai colocar. Continua trazendo a informação nesse relato aí com muita competência, Gabriela Mariotto. Pode continuar. Claro, então essa concessão começa agora, já no dia 20 de dezembro e continua até 30 dias depois do fim do feriado de carnaval. Como o Cleiton disse, né, ali nesse espaço onde a gente tem a passarela do samba, também é onde tem a passarela da cidadania. A gente já trouxe várias matérias aqui falando um pouco sobre esse espaço. De acordo com a prefeitura, os serviços que hoje são oferecidos ali na passarela da cidadania não devem ser afetados, né, por essa concessão ali do espaço. Então, pelo contrato que foi firmado entre a empresa privada e a prefeitura, a permissionária vai ser responsável por todos os investimentos que vão ser feitos ali na passarela e a prefeitura vai ser responsável por fiscalizar o cumprimento de todas essas obrigações que foram firmadas ali nesse acordo. Todas as informações relativas aí a esse acordo entre a prefeitura e essa empresa privada responsável pelo espaço está no caderno de encargos que foi publicado hoje no Diário Oficial da Prefeitura. Então, pessoal que quiser conferir todas as informações, está tudo disponível no Diário Oficial aqui de Florianópolis. Cleiton, volto contigo aí no estúdio. É um projeto interessante que vai dividir aí, né, a manutenção e até um projeto muito importante que é o Carnaval. A gente sabe que esse projeto social que acontece na passarela é importantíssimo. Agora, o Carnaval, que ajuda também a movimentar a cidade, também merece uma atenção. E todo ano tem aquela questão de quanto que será destinado para o Carnaval, algo assim.
tendo uma empresa para dividir os lucros, pode ficar mais fácil até para os cofres públicos. Então, amarrando tudo bem direitinho, com contrato, essa coisa toda, com esse poder de licitação que é bem feito, elaborado pela Prefeitura, tem tudo para dar certo e a gente vai aguardar. Obrigado, Gabriela Mariotto, pelas informações. Eu antecipei ela. Agora sim, ela vai aparecer no vídeo aqui, ó. Natiele Oliveira vai trazer detalhes direto de Blumenau, porque lá moradores estão atentos. Lá entrou em vigor uma nova lei municipal que regulamenta a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e também patinetes. Explica aí melhor esse assunto para a gente, Nath. Boa noite. Boa noite, Cleiton, Júlia e a todos que nos acompanham. Exatamente, esta nova lei, ela regulamenta principalmente a circulação desses veículos, então dos ciclomotores, das bicicletas elétricas e dos veículos autopropelidos, que são os patinetes elétricos e similares. Então, essa nova legislação, ela atualiza as regras que já estavam válidas, as regras municipais aqui de Blumenau, para ficarem de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. O objetivo é criar um padrão para todos. Então, é estabelecer diretrizes para circulação, segurança, fiscalização e penalidades, caso venha acontecer nas vias urbanas. O projeto, na prática, define como cada tipo de veículo deve operar andando pela cidade. O secretário de Trânsito e Transportes, Fábio Campos, ele dá detalhes de como essa legislação muda essa regra na prática. Vamos acompanhar. Para você que tem 16 a 18 anos, só pode circular em via pública nas ciclovias, ciclofaixas e calçadas compartilhadas com autorização dos seus pais. Então é importante que você leve consigo, uma declaração dos pais, ou se você realizar o seu treinamento na plataforma digital do site da Prefeitura, lá automaticamente vai ter a autorização dos pais. Lembrando, além disso, é importante utilizar capacete de segurança para a sua circulação nas ciclovias e ciclofaixas, e só poderá também transitar na via pública, naquelas ruas, no máximo 40 km por hora. O secretário também reforça onde esses condutores não podem circular. Olha só. E também é proibido circular em parques que não tenham aí ciclovia e ciclofaixa. É importante que você entenda a legislação municipal que veio de encontro, para que você possa conduzir com responsabilidade. E para isso, você deve seguir as regras de circulação. Lembrando também, e ao transpor uma faixa de travessia, você deve parar o veículo, desembarcar dele e fazer a travessia, empurrando. Não pode levar mais do que 2 pessoas no seu equipamento, no máximo, o piloto. E se couber mais um passageiro, então 3, já está passivo de autuação. Cleiton e Júlia, e aquelas regras básicas, onde a legislação ela prevê que não pode andar na contramão, com fone de ouvido, mexendo no celular, tirando foto, fazendo vídeo. Aqui em Blumenau, a gente acaba registrando muitos adolescentes fazendo essa prática, mas não pode, é proibido. Vale ressaltar que é um meio de transporte e precisa ter todo o cuidado do mundo e segurança, tanto para garantir a segurança de quem está conduzindo ali o veículo, como também a de todo mundo. E é importante ficar atento, então, para essas novas regras. Peço desculpas, porque agora em Blumenau está ventando bastante e hoje o tempo aqui também foi bem doido. Durante a tarde choveu bastante, cerca ali de meia hora, uma tromba d'água passou, teve sol e agora então está ventando bastante aqui na cidade. Cleiton e Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Você não precisa pedir desculpa de nada, a gente sabe, Toda repórter passa por isso, o vento está muito forte, mudou, pode ser o reflexo ainda do ciclone extratropical que estava programado, esse vento ficar mais intenso. Mas você não precisa pedir desculpa nada. Daqui a pouco você volta, o sinal vai estar assim, igual está atrás de você, Natiele Oliveira. Sinal verde para você, sempre, aqui no nosso Tá Na Hora. Obrigado pela sua participação. Olha só, daqui a pouco a gente vai trazer, já mandou pergunta? Não, manda pergunta aí, 489-9162-2676. O presidente do Detran já está aqui. A gente vai falar sobre CNH sem passar por autoescola. E outros assuntos também, tire a sua dúvida. Bora lá, você quer fazer uma pergunta? Condição 18 horas e 44 minutos. Esse novo modelo começa a valer essa semana, hein? A gente vai ampliar essas informações. E ainda hoje, uma entrevista com o Tenente Coronel Diogo Cidral, comandante
do 1º Comando Regional da Polícia Militar sobre a Operação Verão. É a sua segurança, é a nossa, de todo mundo. Já já voltamos. Retornamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua companhia. A Polícia Federal reforçou o efetivo no Aeroporto Internacional de Florianópolis para a temporada de verão. A Operação Verão vai até dia 31 de março, período em que a expectativa é de que mais de 2,1 milhões de passageiros passem pelo terminal, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Para acompanhar essa demanda, a PF dobrou o número de policiais, de 9 para 18 servidores. Também ampliou a equipe terceirizada que atua no controle migratório, que passou de 21 para 47 profissionais. A atuação da Polícia Federal no aeroporto envolve o controle de entrada e saída de viajantes, análise documental, fiscalização de embarque de menores e ações policiais, como cumprimento de mandados, flagrantes e atendimento a incidentes. A PF também é responsável por investigar crimes praticados a bordo e prevenir, aliás, reprimir ilícitos que usam o aeroporto como rota, como tráfico e contrabando, além de supervisionar a segurança aeroportuária. Florianópolis segue, então, entre os aeroportos mais movimentados do país em voos internacionais e deve receber 820 mil estrangeiros nessa temporada, 30% a mais que no verão passado. Falando em temporada de verão, nós tivemos aí uma entrevista importantíssima. Cleiton Ramos conversou com o comandante da Polícia Militar para falar exatamente sobre essa Operação Verão. O que a gente vai ter de movimento a partir de agora? Olha aí. Júlia Matos, pessoal que está acompanhando o nosso Tá Na Hora, o assunto agora é segurança. Por isso, estamos recebendo aqui nos estúdios do Tá Na Hora o Tenente Coronel Diogo Cidral, ele que é comandante do 1º Comando Regional da Polícia Militar de Santa Catarina. Verão chegando, a gente sabe que as forças de segurança e a Polícia Militar estão aí a todo vapor para garantir a sua segurança, a nossa, de todo mundo. Coronel, obrigado pela sua participação aqui no Tá Na Hora. Primeiramente, a gente vai começar falando sobre essa preparação de verão, né? Esse trabalho que se inicia em mais uma temporada. Boa noite. Boa noite, telespectador. Bom, a Polícia Militar, como todos os anos, já se prepara para mais uma Operação Estação Verão. A antiga Operação Veraneio, agora com essa nova nomenclatura, mas não mudou nada na sua essência. É um bom planejamento preparando a cidade, as cidades de Santa Catarina, para bem receber o turista, melhor atender o cidadão, e para isso a gente tem um planejamento extensivo. Um choque de ordem, no bom sentido. O que o pessoal de casa pode entender como choque de ordem para aquele turista que vai estar na praia, enfim, vai estar curtindo aqui a nossa cidade? Esse choque de ordem é uma ideia para trazer a positividade. A gente quer trazer a legalidade para que todos entendam a questão do bem de uso comum do povo, né? Que isso todo mundo precisa entender que o público a todos pertence. Né? O privado eu posso fazer aquilo que me interessa, porque é meu, mas aquilo que é público é de todos e logo por isso eu não posso fazer tudo aquilo que só me interessa. Um exemplo, por exemplo, é a caixa de som, que nas praias de Florianópolis não pode ser utilizada. Existe uma legislação específica para isso. O centro da cidade, o centro dos bairros, onde tem grande comércio, esses sim vão ser mais vigiados nesse primeiro momento. Existe uma ostensividade maior. E depois, deslocamento para as praias, né, onde realmente a população se desloca na sua maioria, depois do Réveillon aqui na área central, depois para as praias aqui de Florianópolis, onde a gente pode acompanhar, assim, o verão mais de perto. Um problema que não é só nosso, é de todo o estado e de todo o Brasil. Pessoas em situação de rua, né? O que o turista, o que o manezinho que já mora aqui pode esperar em relação a isso? Que não envolve apenas um trabalho da Polícia Militar, é claro. Exatamente. Para isso, já existe hoje, funcionando já de alguns anos, a Força Tarefa DOA, que é uma força-tarefa envolvendo Polícia Militar, assistência social local, que é do município, órgãos de segurança pública municipais, sociedade civil organizada, para fazer um recolhimento e uma adequação dessas pessoas a locais determinados. Então, a gente tem essa preocupação, a gente sabe que essas pessoas muitas vezes estão envolvidas com atividades ilícitas e a Polícia Militar foca justamente nisso, para evitar que essas pessoas venham cometer algum tipo de crime em Florianópolis. O que o senhor poderia falar para quem está acompanhando o Tá Na Hora, até que serve de dica nesse momento? Tá certo. Agora, para as dicas para o primeiro momento, agora as festas que vão chegar. Quando as pessoas se deslocarem para as festas, evitarem de carregar muitos pertences, às vezes, no veículo, porque pessoas mal intencionadas podem observar os veículos e fazerem furtos em veículos. Da mesma forma, as pessoas que forem para a praia, quando vêm os turistas, por exemplo,
Primeira coisa a fazer é descarregar todo esse material em um local seguro, num quarto de hotel, num local mais reservado, para depois ir para a praia e aí sim lá aproveitar a praia com tranquilidade. Geralmente as pessoas vêm de certos locais do interior ou do aeroporto, colocam as coisas no carro, vão diretamente para esses locais e muitas pessoas mal intencionadas estão observando esse tipo de movimento e aproveitam para arrombar um veículo e retirar ali algum pertence, né, para essa situação. E durante as festas agora, que são essas festas de rua, que envolvem bastante movimentação de pessoas, cuidado com o celular, né, isso é muito importante. Deixar sempre o celular em bolsos adequados, fechados com zíper de preferência, ou um dos bolsos frontais, não deixar nos bolsos de trás, porque aí facilita a retirada, né, desses pertences. Sobre monitoramento, como é que está essa questão? Temos, então, retomando aqui o projeto Bem Ter Vida da Secretaria de Segurança Pública, já existia, está agora sendo reforçado. Temos o reconhecimento facial, que está em franco teste, né? E já deu excelentes resultados, né? Videooperação que aconteceu lá no Oktoberfest, em nome da Polícia Militar, né? A gente pode dizer que foi uma excelente case de sucesso. A questão dos feminicídios. A gente estava comentando uma reunião que a gente teve hoje à tarde aqui. E uma ferramenta muito importante é o aplicativo da Polícia Militar, PMSC Cidadão. Ali, por exemplo, tem o botão do pânico. Mas muitas vezes precisa de um sigilo, precisa de uma descrição, às vezes um certo momento de maior cuidado. E o PMSC Cidadão é um aplicativo criado pela Polícia Militar, ele vem justamente para sanar essa lacuna. Ele é um aplicativo que é facilmente instalado no seu celular, de qualquer operadora, de qualquer marca de celular, né? Seja iOS, seja Android. Você instala esse aplicativo, faz um registro com um documento e um nome oficial, certo? E dali você pode inserir informações relativas a uma ocorrência mais peculiar, tanto uma ocorrência ordinária, como principalmente essas ocorrências onde é que tem uma maior sensibilidade, né? Pessoal que gosta de fazer uma trilha, comandante, qual é o recado que o senhor deixa nesse sentido? Porque Floripa é um celeiro de trilhas aí magníficas. Agora, ali foi um caso específico. Tem gente agora até que ficou com medo de fazer trilha. Sim, exatamente. A gente pede para as pessoas que antes de se direcionarem a essas trilhas, dê preferência para andar em grupos, né? Acontece que muitas vezes as pessoas gostam de fazer trilha e aproveitar o melhor horário, que é de manhã cedinho. São horários ermos, a Polícia Militar tem uma grande cobertura, né? E estamos em vários pontos, a gente faz o monitoramento das praias diretamente, mas as trilhas muitas vezes são ermas e realmente elas têm essa característica por ser em contato direto com a natureza. Então, nesses espaços, como são mais reservados, é interessante que você faça o acompanhamento em grupos, né? Mais de uma pessoa, naturalmente, que tenha todo um material necessário para fazer o acompanhamento dessa trilha, certo? E se qualquer tipo de situação lhe chamar a atenção, não adentre a trilha e chame a Polícia Militar para que a gente possa acompanhar esse espaço. Tenente Coronel Diogo Cidral, obrigado pela entrevista e que a polícia não tenha tanto trabalho, né, nesse verão. Olha, o trabalho ele não para. A gente está aqui para ajudar o cidadão e para garantir o melhor verão para todo mundo. Certo. Falamos sobre segurança aqui no Nosso Tá Na Hora. Toca daí, Júlia Matos. Pode deixar, Cleiton Ramos, tirando as dúvidas do pessoal de casa com a Operação Verão. E daqui a pouquinho tem mais dúvidas sendo sanadas aqui, só que com relação às mudanças com a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Fica aí que daqui a pouquinho tem mais. Vamos para o norte do estado, pessoal. Em Joinville, médicos que atuavam em unidades de saúde foram alvos de uma operação da polícia por receitarem remédios a idosos que nunca passaram por uma consulta em seus consultórios. A gente vai chamar agora o Renato Santos ao vivo para explicar para a gente o que esses profissionais faziam, como que eles atuavam com essa negligência, né, Renato? Conta mais para a gente sobre essa situação. É com você. Exatamente isso, viu, Júlia? Uma situação que acabou gerando caso de polícia aqui na maior cidade do estado. Esses dois médicos prestavam serviços para o Sistema Único de Saúde, o SUS aqui de Joinville, eram funcionários da prefeitura, mas acabaram caindo nas garras da polícia. Eles atuavam da seguinte forma: recebiam pagamentos para receitarem medicamentos para idosos de uma casa de longa permanência. E esse negócio tinha comum acordo com a administradora dessa casa de longa permanência. Diante dos fatos e das investigações que a polícia começou a fazer há cerca de alguns meses, os dois médicos foram autuados e agora vão responder pelo crime de corrupção passiva. Já a administradora desse lar de idosos vai responder pelo crime de corrupção ativa. De acordo com a polícia, nenhum desses idosos foram até os consultórios para terem qualquer tipo de consulta médica com esses profissionais. Eles apenas faziam o receituário e encaminhavam
para essas pessoas que eram automedicadas apenas pelas pessoas que trabalhavam nessa casa de idosos. A polícia disse que vai seguir, na verdade, com as investigações para saber se tem outras pessoas envolvidas nessa prática criminosa. Nós procuramos a Prefeitura de Joinville para falar a respeito do assunto. Por meio da sua assessoria, a Prefeitura disse que tomou conhecimento do caso por meio da imprensa. Disse que está disposta a colaborar com as investigações e que vai continuar acompanhando o caso junto com a imprensa. Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações e investigações necessárias no norte do estado. Daqui a pouquinho, Renato volta aqui com a gente. Vamos para o sul do estado, pessoal. A polícia fez uma operação em uma casa noturna após denúncias de mulheres que estavam mantidas no local em situação análoga à escravidão. A repórter Emanuela Justino traz mais informações para vocês. A polícia chegou até essa casa noturna depois de algumas denúncias que foram feitas por telefone. Então, essa casa noturna aqui de Sara mantinha várias mulheres em situação análoga à escravidão. Segundo a própria Polícia Militar, também situação análoga à escravidão e também extorsão mediante sequestro. Como que aconteceu esse primeiro contato, né? Essa primeira denúncia foi feita por um conhecido, um amigo da vítima, que ligou lá de Minas Gerais para a polícia aqui em Sara falando da situação. Como a gente vê aí no vídeo, nessa casa noturna, a situação bem complicada. Questão de higiene, tudo muito revirado, então sem condições básicas, né, nessa parte onde elas moravam. Porque a casa noturna era dividida em duas partes. A primeira parte é onde tinha o atendimento ali aos clientes e na parte de trás onde essas meninas dormiam e moravam ali. Então essa denúncia foi feita, a polícia foi até o local, 2 homens foram presos por conta dessa situação, né? Então, segundo foi divulgado, eles atraíam essas mulheres com promessas de trabalho, que elas iriam vender, enfim, atender os clientes, só que chegava no local, a situação era bem diferente e elas tinham que vender produtos e se não conseguisse, elas tinham que devolver esses valores, inclusive esses responsáveis, e aí, segundo a polícia, faziam com que elas devolvessem o valor e também proibiam elas de ir embora e sair do local se não devolvesse esse valor, ou seja, né, acabou caracterizando ali sequestro e privação de liberdade também. Então, essa foi a primeira denúncia feita. A segunda denúncia, segundo foi informado, foi feita pela mãe de uma das vítimas também, informando toda a situação que a filha estava passando, né, informou que a filha foi também atraída com promessa de trabalho, chegando lá a situação era bem diferente. A polícia informou que no local tinham vários cartazes com várias regras para essas mulheres que estavam trabalhando ali, né, teoricamente trabalhando, com regras e horários de alimentação, também várias proibições, horários de folga e abertura do portão. Além disso, tinham vários anúncios, né, vários escritos ali, recados em relação a multas e proibições, por exemplo, de comer no quarto, de usar geladeira, tudo sob a condição, então, de elas pagarem a multa. E se elas não pagassem, então, elas não poderiam sair. Além disso, em todo o estabelecimento ali tinham várias câmeras de segurança na parte onde era do atendimento ao público e, segundo a polícia, depois acabou investigando, elas eram ameaçadas a não relatar, não fazer denúncias e não comentar sobre a situação com clientes também. Então, uma situação complicada aí que foi identificada pela Polícia Militar de Içara, né? Então, elas moravam nessa parte de trás e depois dessas denúncias que foram feitas, foi caracterizado aí essa situação análoga à escravidão e também extorsão mediante sequestro. E agora, então, essas 2 pessoas foram conduzidas à delegacia, né, foram presos, esses 2 homens foram presos e a gente vai seguir acompanhando, porque, então, esse caso aí que aconteceu nas últimas horas, né, que acabou explodindo depois dessas denúncias que foram feitas aqui no município de Içara. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Cleiton Ramos. 19 horas, em ponto, Júlia Matos. E hoje nós tivemos os últimos jogos da UEFA Champions League 2025. Agora a competição vai dar uma pausa, não vai dar mais tempo nem de ter saudade. Sabe por quê? Porque a maior competição de clubes do mundo, você acompanha aqui, já volta no próximo mês. Logo ali, dia 20 de janeiro. A gente volta a trazer tudo para vocês sobre essa competição que, depois da Copa do Mundo, é o principal torneio de futebol do planeta. Lembrando que temos apenas mais 2 jogos da fase de liga do torneio. E após isso, iniciamos o mata-mata. Resumindo, aí o bicho pega.
Na tarde de hoje, a Fiesc realizou uma entrevista coletiva para divulgar o balanço dos resultados da indústria catarinense neste ano. Além disso, foram apresentadas as previsões para 2026. Confira na reportagem. 2025 foi um ano marcado por reviravoltas nos mercados interno e externo, que afetaram diretamente a indústria catarinense. O tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump sobre os produtos brasileiros derrubaram as exportações catarinenses para os Estados Unidos a partir de julho. No Brasil, a taxa básica de juros em alta, alcançando 15%, reduziram o ritmo das produções industriais. Ainda assim, Santa Catarina conseguiu manter um crescimento, mesmo que em desaceleração, de 2,8% no setor, enquanto nacionalmente ficou em 0,8%. Os efeitos foram sentidos também na empregabilidade. Em outubro, quase 3 mil vagas de trabalho foram fechadas no setor. Ainda assim, o estado se mantém com a terceira menor taxa de desemprego do país. A indústria gerou quase 40 mil vagas entre janeiro e outubro deste ano. Um setor compensou o outro. Um país compensou o outro. Então, se pegar na Secretaria da Fazenda, os números para 2025, Santa Catarina está bem. Nós estamos com os números bem vantajosos em nível de emprego, de impostos, de arrecadação, de carteira assinada. Então, num resumo, Santa Catarina está bem. Com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, as vendas para o país caíram mais de 14% até novembro. As exportações para a China tiveram uma queda expressiva, 9%, resultado de uma desaceleração econômica do país. Ainda assim, Santa Catarina conseguiu um aumento de 3,5% nas exportações, o equivalente a 11 bilhões de dólares. Esse resultado foi favorecido pelo crescimento das exportações para a Argentina. De janeiro a novembro, o crescimento superou os 19%. A economia da Argentina se recuperou. Basicamente, foi isso que aconteceu. Ela teve uma grande queda de atividade em 2024 e recuperou em 2025. Essa recuperação leva a uma necessidade de atendimento de produtos intermediários, né? Como a gente colocou, químico, papel, plásticos, e que estão integrados à economia catarinense. Em 2025 é que a diversificação de destinos de produção é decisiva e que aparentemente vem acompanhada de um entendimento de que vale a pena agregar valor aos produtos e buscar destinos mais sofisticados. Apesar da desaceleração do crescimento industrial em 2025, a perspectiva da Fiesc é que haja um cenário mais positivo para o ano que vem. A possível redução na taxa básica de juros e o aumento na renda das famílias por conta da reforma do imposto de renda devem favorecer esse cenário positivo. A Fiesc projeta para o ano que vem um crescimento de 1,58% no setor industrial. Além disso, o acordo Mercosul-União Europeia aumenta as possibilidades de parcerias econômicas com outros países. A gente acredita que dois efeitos, né? Primeiro, o aumento da renda das famílias e a queda da taxa de juros devam cumulativamente levar a um crescimento da demanda, o que deve levar a um crescimento da produção a partir especialmente do segundo semestre. Então, a nossa perspectiva para o mercado interno é positiva. A gente espera que o 2026 seja um ano até melhor do que 2025. É o que todos nós esperamos. Agora, 19h05. Olha, um dia após a passagem do ciclone, Santa Catarina lida com as consequências das chuvas que atingiram o estado. A imagem que se viu aqui foi de muito trabalho e limpeza. Acompanhe agora na reportagem aqui no Tá Na Hora. Nas ruas, destruição. Dentro das casas, o trauma. Aos pouquinhos a gente está limpando, se organizando. Porque além do material, o emocional da gente, porque agora, como que tu vai comprar um sofá novo, um roupeiro novo, uma cama nova? Poxa, será que vai acontecer de novo daqui a um ano, daqui a 2 anos? Nesta quarta-feira, moradores de Palhoça, atingidos pela enchente, começaram a contabilizar o que perderam. Pelo segundo dia consecutivo, Santa Catarina enfrentou novos temporais, com chuva forte e ventos de até 100 km por hora.
Na capital Florianópolis, árvores caíram e ruas ficaram interditadas. Em Joinville, o cenário foi semelhante e pontos turísticos precisaram ser fechados após a ventania. O dia também foi de limpeza em Palhoça, uma das regiões mais afetadas pelo ciclone extratropical que passou por Santa Catarina. A cidade acordou com as marcas da chuva, lama pelas ruas e moradores contabilizando os estragos. Em poucas horas, nessa terça-feira, choveu mais do que o esperado para todo o mês de dezembro. A 7ª cidade mais populosa do estado decretou situação de emergência. O rastro de prejuízos foi grande. E hoje, apesar do tempo instável, a população começou a se reerguer. Tem que ir, né? Porque a gente não pode parar, paga imposto, né? Então, as coisas têm que continuar, a gente não pode parar, não pode desanimar. Aqui na parte de infantil, aqui da loja entrou água, então, né, tudo fica difícil para a gente. Nesta quinta-feira deve ser velada a família que morreu após ter o carro arrastado por uma enxurrada no município. As vítimas são um casal e um bebê de aproximadamente 1 ano. Segundo a Defesa Civil do Estado, nesta quinta-feira o ciclone seguirá a caminho do alto mar e as condições do tempo melhoram bastante. A chuva dará trégua, mas a atenção fica por conta das rajadas de vento. E no mar do sul catarinense são previstas ondas de até 4 metros de altura. Tem que tomar cuidado, gente. Se por acaso pintar um sinal de alerta de novo no seu celular, respeite. Eu vi muitos julgamentos na internet em relação ao motorista que estava no carro com essa família que acabou sendo arrastado pela correnteza. A informação que se comenta extraoficialmente, até por pessoas que conhecem o casal, é que ele estava levando a sua filha no médico, segundo o depoimento aí de amigos próximos. Mas independente disso, é importante você respeitar o aviso de alerta quando pintar no seu celular. É a dica que a gente deixa. Agora, 19h08. Já mandou zap? Não, dá tempo, porque o zap tem tudo a ver com esse tema que a Júlia vai trazer agora. É isso mesmo, Cleiton Ramos. Com a publicação das novas regras para a Carteira Nacional de Habilitação, o processo para tirar a CNH deve ficar mais simples e até 80% mais barato. As mudanças incluem acesso gratuito ao conteúdo teórico, redução das horas de aula prática e a possibilidade de fazer todo o processo de forma digital. Para explicar o que muda nessa prática e como isso será aplicado aqui em Santa Catarina, a gente conversa agora aqui no estúdio com o presidente do Detran, Coronel Cristiano Medeiros. Muito boa noite, Coronel. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu vou começar falando já desses custos, 80% menor para aqueles que querem tirar a CNH. A gente tem aí essa garantia para aqueles que querem se tornar motoristas, mas também a preocupação daqueles que estão no trânsito de que passem por uma fiscalização correta. Quais serão as mudanças a partir de agora? Bem, Júlia, a primeira coisa que a gente tem a tratar aqui, que foi publicada ontem, a resolução que faz essa alteração, né? E é claro que conversei com o nosso governador do estado, o governador Jorginho Melo, e a primeira coisa que ele trouxe para mim, se é bom para o cidadão, nós vamos aplicar aqui em Santa Catarina e já determinou que fosse feito aquilo que é bom para o cidadão. Mas é claro, visando também sempre na parte de segurança, né? A parte de segurança viária que é muito importante. E o que muda ali, né? A pergunta que tu me fizesse agora ali, muda que o acesso ele fica mais fácil realmente, né? A partir ainda pode ser continuado com as autoescolas também, né? Como tradicionalmente era feito, mas agora tem o acesso do cidadão também para o aplicativo, CNH Brasil. Ele entra no aplicativo e pode fazer o início ali das aulas teóricas para depois dar o acesso do Detran para fazer as aulas restantes para tirar a CNH. Perfeito. A gente sabe que o pessoal de casa já tem mandado perguntas aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Vamos começar? Vou abrir aqui para vocês a primeira pergunta do público que tem mandado. A Mary, de Joinville, mandou para a gente. Gostaria de saber por onde começar nesse novo modelo. Devemos marcar exame médico, teste teórico, biometria e foto, enfim. Como fica agora? Uma boa pergunta para a Mary. Certo, verdade. Mary, duas formas, como eu falei no início aqui. Autoescola, normal, como era antes, né? E a segunda opção é o aplicativo do governo, CNH Brasil, onde a senhora vai entrar lá no aplicativo, vai se cadastrar, vai fazer a prova teórica, vai fazer as aulas teóricas de forma gratuita e depois, sim, fez a aula teórica, vai receber um certificado
e depois de receber o certificado, vai sim, aí sim entrar junto ao Detran, junto ao Ciretran, junto à agência da sua cidade, e aí começar a parte de realmente a retirada da carteira de motorista junto ao Detran. Perfeito. Coronel, a gente tem aqui um selo no nosso SCC-SBT, que é SCC-SBT também no trânsito, a TV mais querida no trânsito. E a gente traz essa conscientização. O pessoal de casa também acompanha com a gente que o Estado tem um grande índice de acidentes. A gente vê pessoas muito imprudentes no trânsito. A gente tem agora a redução de custo e a redução de horas também, nesse caso. Como garantir um bom motorista nas ruas? As provas, por exemplo, estarão mais difíceis? Essa é a nossa preocupação principal do Detran, né? É claro que o acesso ao cidadão ele é importante. Ele é importante, o cidadão tem que ter essa capacidade de tirar uma carteira de motorista, tanto para satisfazer sua vontade de dirigir, como também para atender alguma atividade remunerada que vá fazer. Mas a parte mais importante para nós aqui do Detran é a segurança, né? E essa redução de carga horária de aula de instrutor na prática, principalmente, ela preocupa. É claro que a gente vai aplicar a lei é nova. A lei é nova, provavelmente no futuro terá novas alterações, porque para se adequar àquilo que se tem a realidade. Como você mesmo falou, aqui em Santa Catarina temos quase 5 mortes no trânsito diariamente. É um dado extremamente difícil, né, de aceitar aqui no nosso estado, que é um estado realmente que sempre é referenciado em coisas boas, né? Então a gente trabalha para que isso diminua. E dessas 5 mortes, 3 infelizmente são motociclistas. Então a gente tem que trabalhar em cima disso também. O acesso tem que ser feito realmente, né, mas a segurança em primeiro lugar. Certo, temos mais perguntas do pessoal de casa. Vamos abrir agora uma segunda pergunta do Adilson, de Curitibanos. Oi, boa noite. Para eu fazer a primeira carteira de habilitação, eu tenho que ir direto na autoescola? Foi uma das suas respostas, né, Coronel? Pode ser uma possibilidade. É uma das possibilidades, a autoescola ou o aplicativo que eu falei para os senhores aqui. Hoje, até para informação, apesar de ter aberto ontem à noite, a gente já tem 740 pessoas cadastradas no aplicativo para retirar a sua primeira habilitação aqui em Santa Catarina. Certo. A gente tem hoje também um índice grande de motoristas que dirigem no Brasil sem habilitação, cerca de 20 milhões de pessoas. Há aí uma ideia de que parte dessas pessoas que dirigem sem terem a CNH é que não querem arcar com esses custos. Então, essa redução pode ser uma estratégia para trazer mais pessoas a estudarem e passarem por uma certa conduta antes de irem, de fato, para a estrada? É possível que sim. Essa estatística ela não reflete o que temos em Santa Catarina. Nosso estado ele acaba sendo um pouco mais privilegiado quanto à retirada da CNH para as pessoas, né? Mas é uma situação que a gente deve levar em consideração também. Então, tem que ser trabalhado, tem que ser estudado dessa forma também. Perfeito. Vou pedir mais uma pergunta, mais um comentário do pessoal que tem mandado aqui pra gente no Tá Na Hora Santa Catarina. Alex mandou pra gente: sobre as autoescolas, na minha opinião, não deveriam acabar, pois temos motoristas que não sei como conseguiram tirar a habilitação. Imagino como será sem. Imagina sem, né? Lembrando que é a minha opinião. Um grande abraço para vocês. O Alex, ele traduz um pouco desse sentimento do pessoal que já convive nesse trânsito caótico, vê muitas pessoas dirigindo, né, na negligência, na imprudência e os acidentes acontecendo. Então, a gente vê aí um incentivo para aqueles que querem buscar a CNH, uma redução menor, mas também pedimos essa fiscalização, né, Coronel? Sim. Não, é verdade, Alex, as autoescolas não vão acabar, né? Elas continuam, elas estão inclusive na legislação colocada ontem, né? Mas realmente, novamente falando aqui, a preocupação é a segurança para o trânsito, né? Então a gente vai avaliar, né? E o nosso CETRAN, o Conselho Estadual do Trânsito, que também trabalha com a parte de legislação dentro do Estado de Santa Catarina, também está atento. O presidente do CETRAN trabalha em conjunto com o DETRAN para, inclusive, editar normas para que a gente se adeque à parte de facilidade à segurança. Perfeito. Lembrando, claro, para vocês aí de casa que essa publicação foi feita na noite de ontem, então muitas mudanças devem acontecer aqui para frente. Muito obrigada, Coronel. Júlia, obrigado também. Pela sua disponibilidade. Daqui a pouquinho a gente vai trazer... vamos segurar o senhor um pouquinho mais aqui para um assunto importante. É isso mesmo. Vou chamar agora, pessoal, ao vivo, Gabriela Mariotto, porque além desse assunto, a gente aproveita a presença do presidente do DETRAN aqui, porque tem outra novidade. A Alesc aprovou o fim da taxa de licenciamento de veículos no estado. A Gabriela Mariotto agora vai contar pra gente como que faz, como que vai mudar na prática isso tudo. Gabi, é com você.
É isso mesmo, Júlia. Esse projeto, então, foi aprovado no plenário da Alesc pelos deputados estaduais aqui de Santa Catarina. Então, esse documento do qual a gente está falando é o CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. O projeto, para acabar com a cobrança da taxa para esse licenciamento de veículos, é de autoria do deputado Gessé Lopes, do PL. De acordo com o deputado, o documento, uma vez que esse documento é gerado digitalmente, não tem mais um custo de produção em papel moeda. Então, não haveria essa cobrança. Ele mandou para a gente um vídeo explicando um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele disse. Hoje o governo, ele cobra por um valor de taxa de licenciamento por um serviço que ele não precisa mais prestar. Então agora cabe ao governador decidir pela sanção ou não, uma vez que vai gerar uma despesa para o governo no fato de estar deixando de acumular a taxa. Porém, taxa ela é uma prerrogativa da Casa Legislativa poder legislar sobre taxa e sobre multas, Atualmente, esse licenciamento ele é exigido pelo Detran aqui de Santa Catarina e o valor cobrado para o CRLV de 2025 é quase R$ 150, R$ 149,37, uma taxa que é fixa para todos os veículos. Essa proposta, então, ela foi aprovada na Câmara, no plenário da Alesc, foi aprovada pela maioria dos deputados, somente 2 deputados votaram contra, os deputados Júnior Cardoso, do PRD, e o Maurício Scudilarc, do PL, foram os únicos que votaram contrários a esse projeto. Agora, uma vez aprovado na Alesc, ele segue para a sanção do governador. Ele tem aí 15 dias úteis para analisar a constitucionalidade desse projeto e decidir se ele sanciona o projeto de forma integral, parcial ou se ele vai vetar esse projeto. Júlia, volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Gabriela Mariotto, pelas informações. Coronel, volto a fazer esse comentário, Para 2026, se esse projeto for agora sancionado, temos mais uma redução para os motoristas, uma segunda redução. Como que isso pode impactar? Primeiro, a Câmara nessa lá, ela representa o povo, Então, os deputados que estão lá estão legitimados para tomar as decisões e de acordo com aquilo que o cidadão precisa. A base principal, que seria a impressão do documento, para redução ou retirada desse valor, não é aquilo que reflete realmente o que é feito para chegar ao licenciamento. A gente tem toda uma tecnologia, um sistema aplicado, a manutenção desse licenciamento num sistema para bases de dados, até para cobrança e fiscalização quando é feito, quando é necessário, até para os veículos estarem em condições de circulação. Mas, é claro, ainda vai para a sanção do governador, e o Detran está atento às mudanças e, se for para fazer a mudança, com certeza será feito a favor do cidadão também, não tem problema. Perfeito, muito obrigada, Coronel. Agora sim, pela sua disponibilidade, querida, por ter vindo até o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Tenho certeza que muitas pessoas sanaram suas dúvidas. Está, claro, aberta o convite para uma próxima, quando a gente tiver algum assunto voltado ao Detran. Muito obrigada. Cleiton Ramos. Bom papo, Júlia. Agora, 19h19. Olha, a Polícia Militar de Santa Catarina realizou uma operação na manhã desta quarta-feira na rodoviária de Chapecó, com equipes do Canil e de unidades especializadas de várias regiões do estado. Durante a fiscalização de um ônibus que seguia de Santarém, na Bahia, para Porto Alegre, adivinha? Olha eles aí. Os cães de Faro identificaram caixas suspeitas no bagageiro. Como se eles dissessem, estou sentindo um cheirinho estranho. E sabe o que os cãezinhos encontraram? 32 quilos de maconha. Os cãezinhos encontraram 32 quilos de maconha, que foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil. Em outra abordagem, a polícia localizou uma caixa de produtos de origem estrangeira dentro de um ônibus que vinha de Santarém, no Pará. O passageiro responsável admitiu ter comprado os itens no Paraguai para revenda, caracterizando esse caminho. Ele foi preso, levado à Polícia Federal. As ações fazem parte da Operação Faro, Divisas e Fronteiras, do Ministério da Justiça, para reforçar o combate ao tráfico e também a ilícitos nas rotas de entrada do estado. Olha, eu já vi um cãozinho desse, hein? Ele chega perto, rapaz, só fica assim, ó. A orelhinha fica assim, em pezinho assim, porque a orelhinha
é caída, mas quando ele está atento, ele... Rapaz, não passa nada. Esse aí é brabo. Olha só, um encontro que promete reunir alguns dos principais nomes do marketing catarinense ocorre hoje à noite na capital. O lançamento do e-book O Marketing, que se faz aqui, a obra colaborativa que traz cases reais e bastidores de grandes empresas do estado. Kaique, tá lá ao vivo? Opa, é chique o evento, hein, Kaique? Boa noite. Muito boa noite, Cleiton Ramos e todos que assistem o Tá Na Hora Santa Catarina. Histórias reais, pessoas de verdade que vivem desafios que todos nós, independentemente da área que trabalhamos, essas pessoas que participaram do livro, da elaboração desta obra muito importante para o marketing catarinense, mas de todo o Brasil, vivem todos os dias. Quem está aqui comigo é o Vinícius Silva, um dos responsáveis por este e-book, um livro digital que já está à disposição de você que assiste o SCC SBT e daquelas pessoas que não trabalham nessa área, mas têm interesse em conhecer mais, elas podem acessar o e-book O Marketing que se faz aqui. E o que elas vão encontrar? Vou encontrar muito conteúdo, Kaique, obrigado pelo espaço, inclusive. Muito conteúdo sobre marketing, são 8 coautores que trabalharam de forma colaborativa para construir esse e-book, o livro no formato digital por enquanto. E eles contam de forma bem acessível, bem didática, 8 casos reais, práticos e acessíveis para todo mundo entender, todo mundo ter o gosto de receber boas histórias. Então, histórias de grandes empresas no nosso estado, que produzem com qualidade, que têm serviços com qualidade, e agora a gente vai dar essa visibilidade através desse livro, escrito pelos líderes de marketing de 8 grandes empresas do estado. Então tem muito bom conteúdo disponível já para todo mundo. Vinícius, o marketing e a nossa vida estão super ligados, não dá para separar uma coisa da outra. Eu gostaria que você fizesse, então, uma relação para que o público, em geral, entenda como isso influencia as nossas decisões como um todo. Então, Kaique, o marketing, ele... Então, ele é visto como o mal, né, que só quer gerar o consumo, mas, na verdade, nossas empresas, nosso comércio, nossas empresas de serviço precisam disso para poder se promover, para poder contar suas boas histórias. Então, o marketing, quando bem feito, de maneira séria, de maneira honesta, que promova os nossos negócios, a gente consegue dar visibilidade, a gente consegue promover o estado, a cidade, as próprias empresas para dentro e fora do estado, e isso atrai consumo, isso atrai impostos, isso atrai mais mão de obra, inclusive qualificada, e a gente melhora empregos, melhora toda a região. Reforçando o que você já disse, histórias inspiradoras que podem mudar a sua vida. Basta acessar o MKT de marketing, abreviação, então acessa no Instagram o MKT que se faz aqui, o MKT que se faz aqui, e lá você terá acesso a este e-book que é gratuito. O lançamento começa daqui a pouquinho, as pessoas já começaram a chegar, mas Vinícius, faz um convite para quem é de Florianópolis, da região metropolitana, da capital catarinense e tem a vontade de conhecer mais sobre esse universo, lembrando que é um evento da mesma forma, 100% gratuito. Sim, o evento é gratuito. O e-book também está sendo disponibilizado gratuitamente e a gente estará aqui daqui a poucos minutos, então 7h30, 7h45, darem parte de conteúdos com 4 desses coautores, fazendo um bate-papo aqui no Pátio Milano para receber as pessoas e falar o que fizeram, o que contaram no livro e também esclarecer aí alguma dúvida que o pessoal tem. Então, venham, super convidados, serão muito bem-vindos. Muito obrigado, Vinícius. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Além do Vinícius, há outros autores desta obra que você confere no @umkt que se faz aqui. É com vocês aí no estúdio. Kaique, atrás de você, o nosso departamento de marketing da TV, a nossa equipe de marketing bem atrás de você, a nossa querida Mirta, temos o departamento comercial aí, ó, o Luíde, a Kelly, essa turma aí que ajuda a fazer essa engrenagem, departamento de marketing comercial, fundamental para toda empresa, independente do setor, comunicação ou não, o marketing hoje é tudo. Parabéns aí aos envolvidos, um grande evento. Uma novidade importante para os contribuintes de Blumenau.
A Prefeitura anunciou uma mudança significativa na cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Natiele Oliveira ao vivo tem os detalhes. Qual é essa novidade, Nath? Então, Cleiton, a partir do dia 1º de janeiro, o tradicional carnê impresso do IPTU, ele não estará mais disponível aqui em Blumenau. Isso porque a partir de 2026, a emissão da guia do IPTU será feita totalmente de forma digital. Então, atenção, você que é morador aqui da cidade, você vai precisar acessar o portal do cidadão, este que aparece aqui na tela, fazer um cadastro e aí sim emitir a guia do seu imposto. Essa medida, conforme a Prefeitura, busca modernizar esse serviço e traz um duplo benefício conforme a administração. Então, sem a impressão e a distribuição desses carnês que chegam na casa das pessoas, através dos correios, a Prefeitura busca economizar cerca de 1,5 milhão de reais. Então, esse dinheiro será investido em outras obras, em outras melhorias da cidade, conforme a administração. E aí, além, claro, desse lado financeiro, Cleiton, a digitalização, ela também ajuda num lado mais social, ou seja, de sustentabilidade, porque diminui, de certa forma, o consumo de papel. Entretanto, as formas de pagamento para o IPTU aqui de Blumenau, elas permanecem a mesma. A gente preparou um telão para orientar você que está nos assistindo, para já ir se preparando financeiramente, porque essa conta daqui a pouco chega aí. Então, atenção, para a cota de doação social, o pagamento à vista, com destinação de 5% do valor para o Fundo Municipal de Assistência Social, aí dá para pagar com vencimento até o dia 10 de fevereiro. Cota à vista com 5% de desconto, o vencimento é 10 de fevereiro. Cota à vista com 3% de desconto e aí tem também a opção do vencimento em 10 de março. E aí para as pessoas, a maioria das pessoas faz o parcelamento, não ganha desconto, dá para parcelar em até 11 vezes e aí o valor mínimo é de R$40. Apesar dessa regra ser digital, como eu comentei, uma medida que já começa a valer no ano que vem, agora já em janeiro de 2026, a Prefeitura pensou em quem tem dificuldades, às vezes, de acessar esse meio digital ou até não tem acesso à internet. Então, nestes casos, a partir do dia 12 de janeiro, a Prefeitura vai criar algumas centrais de atendimento do IPTU. Então, as pessoas que tiverem dificuldade neste processo online, elas podem ir até uma das praças do cidadão aqui em Blumenau, que aí tem em várias regiões. No centro, no Garcia, na Vila Itopava e no Salto do Norte. Além disso, a Praça do Empreendedor também vai realizar essa emissão e a Profamília. Esses locais, eles vão estar disponíveis junto com equipes especializadas para orientar as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade nesse meio digital para fazer a emissão online. Mas a principal orientação da Prefeitura é, claro, fazer essa emissão digital. Caso você não consiga, aí você procura, então, esses postos de atendimento. Fica aí, então, um alerta a todos os consumidores aqui da cidade. IPTU de Blumenau 2026, totalmente de forma digital. E eu acho que o principal alerta que a gente tem que dar para quem está nos assistindo, Cleiton e Júlia, é que agora o carnê, ele não chega mais na nossa casa. Então, a gente tem que ir atrás para emitir, para fazer essa guia e aí sim realizar o pagamento. Volto com vocês aí no estúdio. Bem lembrado por você, Nath. Obrigado pela sua participação. Agora está na hora da previsão do tempo. Agora sim, meu povo, finalmente, nesta quinta-feira, o ciclone extratropical se afasta para alto mar, mas ainda provoca ventos moderados a fortes entre o meio-oeste e o litoral, com rajadas que podem chegar a 75 km por hora nas primeiras horas do dia. O mar continua agitado, com risco moderado a alto de ressaca, especialmente no litoral sul até a Grande Florianópolis. Amanhã começa com mais nuvens e chance de chuva fraca e passageira, mas ao longo do dia o tempo abre e o sol predomina em todas as regiões. As temperaturas sobem rapidamente, mínimas entre 8 e 14 graus nos planaltos, com máximas que passam dos 30 graus em grande parte do estado. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Bora lá?
30 graus de máxima, mínima de 10 graus, grande amplitude térmica nessa quarta-feira aqui no oeste e extremo oeste do estado. Vale do Itajaí com 32 graus de máxima, 28 graus registrados na Serra Catarinense. Norte de Santa Catarina deve passar aí dos 34 graus nesta quinta-feira. E aqui na Grande Florianópolis a mesma coisa, passa dos 30 graus, assim como no sul do estado. 30, 32, 34 graus já registrados nesta quinta-feira. E claro, as cidades mais pedidas estão aqui com a gente no Tá Na Hora Santa Catarina. Bora lá? Florianópolis com máxima de 28 nesta quinta-feira, solão por aqui, possibilidade de chuva só no final do dia, Pomerode com máxima de 31 graus, São Joaquim entre 10 e 21 nessa quinta-feira, Joinville no norte do estado com 32 graus registrados de máxima e Imbituba deve chegar a 27 graus nesta quinta-feira. A gente vai para um rápido intervalo, mas você vai ver a seguir. Mega operação policial deflagrada em 5 estados busca desmantelar um sofisticado esquema de fraudes e lavagem de dinheiro. Todos os detalhes depois do intervalo. Enquanto isso, imagens na sua tela, Florianópolis. 25 graus por aqui, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o nosso Tá Na Hora. Coladinho com Tá Na Hora tem o SBT Brasil com César Filho. Olha, uma mega operação policial foi deflagrada hoje em 5 estados do país para desmantelar um esquema sofisticado de fraudes e lavagem de dinheiro. Bora saber mais informações? A Gabriela Mariotto vai trazer detalhes porque essa operação passou por aqui também, né, Gabi? Isso mesmo, Cleiton. Foi uma operação que aconteceu em 4 estados brasileiros e também no Distrito Federal. A ação foi da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática da DEIC. O objetivo era justamente desarticular essa organização criminosa especializada em fraudes e também em lavagem de dinheiro. A investigação apontou uma fraude bem sofisticada na antecipação de recebíveis, que é aquela solução financeira para as empresas que fizeram vendas a prazo, né, como, por exemplo, parceladas no cartão de crédito ou no carnê, mas precisavam receber esse dinheiro antes. De acordo com as investigações, esse prejuízo passa dos 88 milhões de reais. Então, o que mostra, né, essa operação? Os criminosos usavam cadastros falsos de fornecedores de uma multinacional em uma plataforma de intermediação para conseguir antecipar esses valores junto a bancos parceiros. Além dessa fraude toda, o grupo também operava um esquema de lavagem de dinheiro. Os policiais identificaram o uso de laranjas e também de empresas falsas que não correspondiam aí a essa movimentação financeira. Em um dos casos, inclusive, um investigado chegou a depositar mais de R$1,5 milhão de reais em espécie em um único dia. A operação, então, cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em endereços de São Paulo, do Pará e também do Distrito Federal. Entre os investigados estão profissionais com conhecimento em sistemas e também em cibersegurança e o estelionatário do Distrito Federal que esteve envolvido na máfia dos concursos de 2017. A Justiça determinou o bloqueio desses 88 milhões de reais movimentados nas contas bancárias, também o sequestro de imóveis e a apreensão de veículos de alto luxo. A investigação continua aqui na Polícia Civil de Santa Catarina. Qualquer novos detalhes a gente traz aqui. Cleiton, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, pessoal trabalhando desde as primeiras horas. É isso aí, Gabi. Olha só, Natal em Blumenau está de volta à Rua 15 de Novembro. Lá, o bicho pega, mas num bom sentido. Não, bicho não, né? Não, acho que não ficou legal, né? As luzes brilham, o Papai Noel está chegando, as crianças sorriem. Obrigado, Júlia, obrigado. A alegria estampada, né, no semblante das pessoas. Acho que aí ficou melhor. Achasse melhor? O tradicional desfile retorna ao centro da cidade de Blumenau, pessoal. E por isso a gente chama aqui a repórter Nathiele Oliveira, que vai contar todos os detalhes. Nath, temos um retorno e uma promessa de um Natal lindíssimo para a cidade de Blumenau. Conta mais pra gente. Com certeza, Júlia. A Rua 15 de Novembro, que fica bem no centro da cidade, volta então a ter a presença dos desfiles natalinos. E apesar desse tempo instável, a assessoria de imprensa da Prefeitura acaba de confirmar que o espetáculo vai acontecer daqui cerca de 1 hora, a partir das 8h30 da noite. E aí, para orientar melhor quem está nos assistindo, o desfile é na Rua 15, e aí o percurso ele começa ali na Rua Floriano Peixoto até a Rua Namideik. O tema do desfile deste ano é o Reino Mágico
turístico dos Guardiões do Natal, o que as pessoas podem esperar? Um verdadeiro show de luzes, músicas natalinas, diversos carros alegóricos, tem bastante dança também, personagens temáticos e, claro, a presença do Bom Velhinho. Sem dúvida, um espetáculo que vai agradar, vai encantar diversos moradores e os turistas que também passam por aqui. Para quem não puder vir hoje, Cleiton e Júlia, ou quem quiser repetir essa dose de magia, dá para anotar as próximas datas dos desfiles, que vão acontecer, então, no dia 13 de dezembro, no sábado, às 8h30. Aí, dessa vez, na Rua Albert Stein, em frente ao Parque Vila Germânica. Dia 17 de dezembro, às 8h30 da noite também, na Rua 15 de novembro. Dia 20 de dezembro, novamente na Rua Albert Stein. E aí, para finalizar, dia 22 de dezembro, às 8h30 da noite, o último desfile, que também acontece na Rua Albert Stein. Além do desfile, vale reforçar que a programação natalina aqui na cidade está linda, tem diversas opções no Parque Vila Germânica, decoração externa, oficinas, tem para pintar bolacha, tá bem legal, tem brinquedos. E aí, além de tudo isso, vale ressaltar também para uma orientação para as pessoas, uma dica é de passear pela cidade, porque em todos os pontos turísticos tem iluminação de Natal e tá lindo. A programação completa você confere através desse Instagram que aparece aqui na tela e vale muito a pena a visita. Cleiton e Júlia, eu aguardo vocês por aqui. Vamos, Pode Júlia. deixar, Vamos, Nath, Júlia. com certeza. Vamos de Kombi. Vamos de Kombi. Ah, não dá, a Kombi vai estar na praia, o Laércio já está viajando. Laércio vai roubar Kombi. Mas a gente dá um jeito de passar por aí, Nath. Muito obrigada pelas informações. O pessoal de Blumenau já está esperando esse evento, Cleiton. Maravilhoso. Bom evento para todo mundo, hein? Agora a gente fala de oportunidade, porque em Joinville, o Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores está com inscrições abertas para um curso que vai preparar os jovens para o mercado de trabalho. E a gente vai até lá, a gente quer falar com o Renato Santos, que vai explicar como fazer as inscrições. Renato, quando o assunto é oportunidade de trabalho, não vai ficar fora do nosso Tá Na Hora Santa Catarina. É com você. Exatamente isso, viu, Júlia Matos, Cleiton Ramos, a cidade polo no segmento industrial, agora preparando jovens e adolescentes para o mercado de trabalho. São cursos e oficinas voltadas para jovens e adolescentes de 15 aos 18 anos de idade. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de dezembro, pelo telefone WhatsApp que eu vou passar aí, já pega caneta e papel, viu? 479-8914-6346. Anota, 479-8914-6346. Lembrando que esses jovens devem estar inscritos no CAD Único. Sobre o a respeito desse curso profissionalizante, nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento de Joinville. Vamos acompanhar. Então, para você que tem interesse em se matricular, até dia 18 de dezembro fazer as inscrições no site da Prefeitura, escreva curso CEPAT, você vai ter acesso a todas as instruções de como se matricular. Lembrando que essa é uma parceria entre a Dom Bosco e a Prefeitura de Joinville, Dom Bosco com toda a sua metodologia e a Prefeitura entra com o Vale Transporte para que você, jovem que queira entrar no mercado de trabalho de forma mais ágil e preparado, possa estar preparado para entrar no mercado de trabalho. A partir de fevereiro começam as aulas. Só reforçando, cursos e oficinas voltadas para jovens de 15 aos 18 anos de idade devem estar inscritos no CAD Único. Inscrições até o dia 18 de dezembro. As aulas estão previstas para iniciarem em fevereiro de 2026, com duração de 5 meses. Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigado, Renato. Como disse a Júlia, é oportunidade que não pode deixar de passar. Agora, Júlia Matos, uma supercarga movimentou o trânsito na BR-470 e na BR-101 na tarde desta quarta-feira. Tu já viu uma carga desse tamanho? É, Cleiton, a escolta que carrega um transformador de energia partiu da cidade de Blumenau e nesta noite terá alteração no trânsito em Itajaí para levá-la até um porto privado. Cris Pinheiro, dá detalhes. A supercarreta, com aproximadamente 86 metros de comprimento, 5,60 de largura e 5,45 de altura e um peso aproximado de 450 toneladas, saiu esta tarde de Blumenau. Ela transporta um transformador de energia para o comboio passar pelas BRs 470 e 101. Houve o apoio da Polícia Rodoviária Federal, bloqueios temporários nas duas rodovias devido ao tamanho da carreta. E hoje, a partir das 11 horas da noite, essa escolta vai ser feita dentro de Itajaí, no perímetro urbano, no bairro
Cordeiros. A equipe do trânsito vai precisar intervir em 3 pontos importantes. Vai ter que bloquear a marginal da BR-101 sentido norte para a carreta acessar a rua Reinaldo Schmittausen na contramão. O trânsito vai ser desviado na rua Reinaldo Schmittausen para a Avenida Presidente Castelo Branco e no cruzamento da Avenida Presidente Castelo Branco, o trânsito vai ser desviado na rotatória da Rua Francisco Reis até que esse veículo acesse o terminal privado que fica na Rua Reinaldo Schmittausen. Essa operação, como eu falei, vai acontecer aqui dentro de Itajaí a partir das 11 horas da noite. Os motoristas que utilizam essa saída da rodovia BR-101 ali pela Reinaldo Schmittausen devem ficar alertas e buscar rotas alternativas. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris, pelas informações. Imagens impressionantes, Quantos né, Cleiton? pneus? Fiquei sabendo que mais de 200. Só naquela... 276 pneus. Se furar um, não tem problema, né? Meu Deus, Cleiton, olha. É grande? É grande. Mas também para um gerador, uma máquina daquela, né? É verdade, é verdade. Olha só que coisa, que operação, né? Agradecendo o seu carinho, amanhã, quinta-feira, Agenda Cultural com ela, Júlia Matos, para deixar você bem informada aí, ou pelo menos se programar no fim de... É isso mesmo, a gente deixa as imagens de Santa Catarina agora do Porto, mas de Imbituba, para você ir de casa, olha aí. Sul do estado, amanhã tem mais, pessoal.